Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que desperta a curiosidade e o fascínio de muitas pessoas, os anjos. Quem são eles? Como eles vivem? O que eles fazem? Será que eles existem mesmo? Será que eles se comunicam conosco? Será que eles nos protegem ou nos atacam? Essas e outras perguntas serão respondidas neste vídeo, com base na fonte mais confiável e autorizada sobre os anjos, a Bíblia. Você vai descobrir os segredos dos anjos na Bíblia, e se surpreender com as informações que ela nos revela sobre esses seres celestiais. Fique ligado, pois este vídeo vai mudar a sua visão sobre os anjos. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar? A Bíblia não nos diz exatamente quando Deus criou os anjos, mas nos dá algumas pistas sobre a sua origem. O livro de Jó nos conta que os anjos estavam presentes na fundação do mundo, e que eles se alegraram com a obra de Deus, Jó 38, 7. Mas isso não significa que os anjos foram a primeira criação de Deus, pois a Bíblia afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, 3. O que podemos afirmar com certeza é que os anjos foram criados antes do sétimo dia, pois a Bíblia diz que Deus descansou de toda a sua obra no sétimo dia, e que ele fez todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, Gênesis 2, 3, Êxodo 20, 11, Neemias 9, 6, Colossenses 1, 16. Os anjos são seres criados por Deus, que pertencem a uma ordem diferente da dos homens. Eles são seres espirituais, ou seja, não possuem um corpo físico como nós, mas são dotados de capacidade moral e intelectual, ou seja, podem pensar, sentir e escolher. Eles servem a Deus e o adoram, e também cumprem suas ordens e missões na criação. Eles são nossos amigos e protetores, mas também nossos juízes e guerreiros. A Bíblia não nos revela muitos detalhes sobre como são os anjos, no entanto, em algumas ocasiões especiais, eles podem se manifestar de forma visível, às vezes com aparência humana, outras vezes com formas sobrenaturais, como fogo, luz ou asas. Eles podem falar, cantar, tocar instrumentos, voar, lutar, entre outras coisas. Eles podem também influenciar nossos pensamentos, sentimentos e ações, para o bem ou para o mal. A palavra anjo significa mensageiro, e expressa a principal função dos anjos na Bíblia: comunicar a vontade e a palavra de Deus aos homens. Essa palavra vem do grego agelos, que por sua vez traduz o hebraico malaká. Esses termos, no original, normalmente se referem a seres celestiais, que são criados por Deus e servem a Ele, mas algumas vezes também podem se referir a mensageiros humanos, que são enviados por Deus ou pelos homens para transmitir uma mensagem. A Bíblia nos mostra vários exemplos de anjos que atuaram como mensageiros de Deus, trazendo revelações, profecias, instruções, advertências, consolações, etc. Alguns desses anjos são identificados pelo nome, como Gabriel e Miguel, outros são anônimos. Eles aparecem em momentos decisivos da história da salvação, como na chamada de Abraão, na libertação de Israel do Egito, na anunciação do nascimento de Jesus, na ressurreição de Jesus, etc. A Bíblia também nos mostra exemplos de mensageiros humanos, que foram usados por Deus ou pelos homens para levar uma mensagem, como os profetas, os apóstolos, os evangelistas, etc. A Bíblia nos ensina que existem dois tipos de anjos, os bons e os maus. Os anjos bons são aqueles que permaneceram fiéis a Deus e ao seu propósito, e que servem a Ele e aos seus filhos. Os anjos maus são aqueles que se rebelaram contra Deus e o seu propósito, e que se tornaram seus inimigos e dos seus filhos. A Bíblia nos mostra que essa divisão entre os anjos aconteceu antes da criação do homem, pois Deus criou todos os anjos bons, mas alguns deles usaram o seu livre-arbítrio para pecar e se afastar de Deus. Outra palavra grega utilizada é pneumata, que significa espíritos. Essa palavra revela a natureza espiritual dos anjos, que não possuem um corpo físico como os homens, mas são dotados de capacidade moral e intelectual. Essa palavra também indica a diversidade dos anjos, que podem ser bons ou maus, dependendo da sua relação com Deus. Os anjos caídos são chamados de espíritos imundos, pois se rebelaram contra Deus e se tornaram impuros e malignos. Os anjos de Deus são chamados de espíritos ministradores, pois servem a Deus e aos seus eleitos. Outros termos gregos utilizados para se referir aos anjos são Archai e Exouchiai, que significam principados e potestades. Esses termos revelam a hierarquia e a autoridade dos anjos, que ocupam diferentes posições e funções na ordem celestial. Esses termos também indicam o conflito entre os anjos, que lutam entre si pelo domínio e pelo controle da criação. Os anjos maus são chamados de principados e potestades das trevas, pois se opõem ao reino de Deus e ao seu plano de salvação.
Os anjos de Deus são chamados de principados e potestades da luz, pois defendem o reino de Deus e o seu plano de salvação. O líder dos anjos maus é Satanás, que significa adversário. Ele é o pai da mentira, o tentador, o acusador, o príncipe deste mundo, o dragão, a serpente, e outros nomes que revelam o seu caráter e a sua obra. Ele é acompanhado por muitos outros anjos maus, que são chamados de espíritos imundos e demônios, e que atuam sob o seu comando e influência. Eles são os responsáveis por muitos males e tentações que afligem a humanidade, e que buscam afastar as pessoas de Deus e da sua verdade. Os anjos bons são chamados de anjos eleitos, santos anjos, anjos de luz e anjos de Deus, e que expressam o seu caráter e a sua obra. Eles são nossos amigos e protetores, mas também nossos juízes e guerreiros. Eles louvam e glorificam a Deus, e também cumprem as suas ordens e missões na criação. Eles se comunicam com os homens, os protegem, os guardam, os instruem, os consolam, os fortalecem, etc. A Bíblia nos revela o nome de dois anjos bons, Gabriel, que significa homem de Deus, e Miguel, que significa quem é como Deus. Eles são arcanjos, ou seja, anjos de alta posição e autoridade, e que têm papéis importantes na história da salvação. A Bíblia não nos dá o número exato de quantos anjos existem, mas nos dá algumas expressões que indicam que eles são uma multidão incontável. A Bíblia diz que os anjos do Senhor formam um poderoso exército, que está pronto para obedecer e servir a Deus. Jesus disse que poderia pedir ao Pai mais de 12 legiões de anjos, o que equivale a mais de 72 mil anjos. O apóstolo João viu e ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, bilhões e bilhões de anjos. O escritor de Hebreus também menciona os muitos milhares de anjos, que fazem parte da Assembleia Celestial. A Bíblia também nos fala sobre os anjos maus, que se rebelaram contra Deus e se tornaram seus inimigos. Eles também são muitos, e podem andar em legiões, que são grupos de milhares de anjos. O livro do Apocalipse nos informa que a terça parte dos anjos se juntou a Satanás na sua rebelião, e que eles foram expulsos do céu por Deus e seus anjos fiéis. Esses anjos caídos são chamados de demônios, espíritos imundos ou malignos. A Bíblia também nos ensina que os anjos foram criados por Deus com um número completo, e que eles não podem se procriar. Isso significa que não há mais nem menos anjos hoje do que quando Deus os criou. Segundo a Bíblia, os anjos não estão sujeitos à morte, pois são seres espirituais e imortais. A Bíblia nos mostra que os anjos não são todos iguais, mas que existem diferentes classes ou ordens de anjos, que se distinguem por suas funções e posições na ordem celestial, como querubins, são anjos protetores, que guardam o acesso à presença de Deus e à sua santidade. Serafins, são anjos adoradores, que louvam a Deus incessantemente e proclamam a sua glória. Arcanjo, é um anjo poderoso e líder, que tem autoridade sobre os outros anjos. Outros anjos, são anjos que desempenham diversas funções e missões na criação, como mensageiros, guardiães, guerreiros, juízes, etc. A Bíblia nos revela que os anjos são seres criados por Deus, que têm como objetivo final honrar e obedecer à vontade de Deus. Eles demonstram isso de várias formas. Adorando a Deus, os anjos louvam a Deus sem cessar, reconhecendo a sua glória, santidade, poder e amor. Servindo aos redimidos, os anjos servem aos que pertencem a Deus, de acordo com a ordem do Senhor. Executando o plano de redenção, os anjos desempenham um papel importante no plano de redenção de Deus, agindo como mensageiros intermediários das revelações especiais de Deus. Eles também terão um papel significativo na segunda vinda de Cristo, onde eles acompanharão o Senhor em sua glória, e separarão os justos dos ímpios. Gênesis 18, 1-15, Apocalipse 14, 6, 20. Bem, este foi o nosso vídeo sobre os anjos na Bíblia. Espero que você tenha aprendido mais sobre esses seres celestiais, que são tão importantes e presentes na história da salvação. Você viu como os anjos foram criados por Deus, como eles são, quantos eles são, quais são as suas classes e quais são as suas funções. Você viu também como os anjos se relacionam com Deus e com os homens, e como eles podem influenciar a nossa vida. Você conheceu os nomes e as características de alguns anjos, como Gabriel, Miguel e Satanás. E você entendeu melhor o papel dos anjos na adoração, na proteção, na revelação, no juízo e na redenção. Eu espero que este vídeo tenha sido útil e edificante para você, e que você possa se aproximar mais de Deus e dos seus anjos fiéis, e resistir aos anjos maus e aos seus enganos. Lembre-se que a Bíblia é a fonte mais confiável e autorizada sobre os anjos, e que ela deve ser o nosso guia para a nossa vida e para a nossa salvação. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e a sua inscrição no canal.
Isso vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. E se você quiser saber mais sobre os anjos, ou sobre qualquer outro assunto bíblico, deixe a sua sugestão nos comentários, que eu terei o maior prazer em atender, assim que possível. Muito obrigado pela sua audiência, e que Deus te abençoe. Até a próxima!